Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Renata. Hoje eu vou falar para vocês um pouco da vida da Alexandra Kollontai. Eu já tenho um vídeo falando sobre os livros que ela escreveu, alguns textos, mas hoje eu vou falar exclusivamente um pouco da vida dela para vocês verem como que a vida de uma feminista sempre é contraditória. Então vamos curtir de uma vez e segue o vídeo. Alexandra Kollontai nasceu em 1872 na Rússia, em São Petersburgo, que era o centro industrial do então Império Russo. Ela não era pobre, não era proletária, ela nunca trabalhou na vida em uma fábrica, nunca pôs os pés para trabalhar. Ela era filha de um general czarista, que era uma família rica da aristocracia fundiária. Então, quer dizer, comparado com a maioria absoluta da população da Rússia, ela era muito bem de vida. E como ela sempre se identificou com a doutrina marxista-socialista, ela odiava a família, ela achava que para a mulher ser feliz e para ser livre, a família teria que ser abolida. Mas mesmo assim, contradizendo isso, como toda feminista contraditória, ela sempre buscava o amor em algum lugar. Mas é um amor que eu acho que ela só ia encontrar na família, uma família que ela já tinha, porque ela era casada e ela tinha filho. O que acontece? Ela sempre falava mal do casamento, porque ela sempre estudou isso, ela estudava o socialismo. E até uma amiga dela, a Zóia, as duas se correspondendo por cartas, ela falava que ela se sentia presa e que queria liberdade. E a Zóia falava, mas que liberdade que é essa que você está querendo? E ela não conseguia explicar, ela só falava que odiava o casamento e sabia que estava destinada a um destino muito maior do que isso. Ela queria ser escritora e se dedicar à vida intelectual. Eu acho que a maior frustração dela nesse ponto em relação ao marido é que ele não se importava com isso, muito pelo contrário, ele deu apoio a essa vida intelectual dela, ele contratou empregadas assim para cuidar da casa, cuidar do filho, para que ela pudesse dedicar inteiramente a essa vida intelectual. Mas acontece que ele não se interessava muito pelos assuntos dela, acho que ele não levava muito a sério, eu acho que a mágoa dela mais foi essa. E ela foi achar essa aprovação num colega do marido, que ela menciona como Marciano. Ela só põe esse apelido, ela não fala o nome dele. E ele apoiava e dizia que tudo que ela falava era lindo, era interessante, muito interessante, ele sempre elogiando. E ela mesma desconfiou que esses elogios dele eram porque ele queria se tornar amante dela, e ela cedeu e os dois se tornaram amantes. E ele vivia sempre elogiando e concordando com tudo que ela dizia. E ela chegou no impasse se ela teria que escolher entre o marido, entre o casamento moral, bonitinho, que ela já tinha, ou o amante babão, que concordava com tudo que ela dizia. Então, ela jogou os dois pro alto, viajou para a Suíça para estudar economia política e resolveu não escolher. Um ano depois, ela volta para casa e descobre que o marido pediu o divórcio porque ele encontrou outra pessoa, né? Uma mulher que queira ser esposa e até mãe do filho, porque ela não queria. E ela ficou meio revoltadinha com isso, ela não gostou muito. E foi isso que ela disse, olha, tá vendo? O casamento, a moralidade, isso torna as mulheres infelizes. Engraçado porque o marido dela que foi chifrado, foi abandonado e ele que era o errado, na opinião dela. Pois é, muito difícil. Então ela começou, se empenhou, decidiu estudar e trabalhar nessa vida intelectual dela, promover o socialismo pelos países onde ela andava. Ela viajou para a Escandinávia, até na época, ela participou da 8ª Internacional, né? Ela estava lá quando foi dada a ideia do Dia Internacional da Mulher, em 1911, e continuou viajando, e nisso ela se sentia sozinha, né? Ela estava sozinha, ela estava sem amante, sem marido, sem filho. Nessa solidão, ela acabava se entregando a vários homens. Ela se sentia sozinha, se entregava a um homem, tentava procurar alguma coisa específica nesse amor, um consolo, não achava, queria liberdade de novo, se empenhava no trabalho, viajando, se sentia sozinha de novo, se entregava ao próximo amante
E isso foi um círculo vicioso na vida dela. Ela queria amor e queria liberdade, queria os dois ao mesmo tempo e tinha que ser do jeito dela. Se não fosse do jeito dela, não valia a pena. No início de 1917, voltando para casa, ela soube que finalmente a Revolução Russa ia acontecer, então ela decide voltar para a Rússia. E nessa volta, ela conhece um revolucionário russo, deixa eu falar o nome, Alexandre Shliapinov. E se torna amante dele, e é esse Shliapinov que apresenta a Kollontai para o Lenin. Ela não conhecia o Lenin antes de 1917, ela já tinha, acho que, ouvido falar, mas pessoalmente não conhecia. Tanto que é o Lenin que converte ela para o partido bolchevique, porque ela era antes do partido menchevique. E passado, né, a Revolução de Outubro, ela já tinha conhecido o próximo amante, que era o Pavel Dybenko, e ela ficou assim, apaixonadinha com esse Pavel Dybenko, e ele queria que eles fossem o primeiro casal a registrar a sua união sobre a nova lei do matrimônio, que ela mesma tinha ajudado a criar. E numa conversa com a sua velha amiga Zóia, a Zóia questionou ela, falou assim: uai, mas você não lutou a vida inteira para poder ser livre? Você diz que uma mulher livre só pode ser livre se ela não for casada, e agora você está querendo casar? Não é um passo ao contrário que você estava dando? Não é contraditório, Alexandra? Não é? Pois é. O que ela fez? Casou em 1917 com o Dybenko. Um ano se passou, o socialismo a pleno vapor. Ela pensava que agora que a propriedade privada ia ser abolida, não havia mais desculpa para o fracasso do amor. Eu não consigo entender a lógica disso. Não tem a ver, não tem a ver. Que as mulheres, quando amam, não querem exclusividade no amor, mas isso é muito bonito no papel, você falando em discurso, mas na prática é diferente, e ela sentiu isso na pele, porque o Dybenko, ele tinha várias amantes. Ela, voltando de uma das viagens dela, que ela, trabalhando, né, pelo Partido Comunista, ela chegou e o Dybenko estava até morando com outra pessoa. E ela não largou dele, mas ele continuou tendo várias amantes, até a secretária dela. E ela, para não ficar numa situação difícil, disse que a fidelidade não importa. O que é importante era a autonomia do ego. Então, sempre que estava na busca pelo amor e não renunciara ao ego, vivia alternando os dois, o ego e o amor, e o ego e o amor. Por isso que ela nunca conseguia nenhum dos dois. O seu casamento acabou em 1923, né? Porque ninguém dá conta de tanto chifre na cabeça, então ela decidiu se dedicar somente ao trabalho, que seria reformar a família russa. No caso dela, ela queria extinguir completamente a família, e significa também que ela queria a apropriação dos filhos para uma creche comunitária. Todas as crianças iriam ser educadas no mesmo lugar por educadores específicos, para já ir colocando o comunismo na cabeça, para essas crianças já crescerem com o comunismo. Só que as mulheres da Rússia, na época, a maioria absoluta camponeses, quase não tinham proletário na época, elas não queriam, elas rejeitaram. E o próprio Lenin falou que não, porque ele dizia que a família era importante para a educação das crianças. Como não pode dar asa à cobra, e o Lenin deu asa para Kollontai, e ela começou a dar muito palpite, porque como ele tinha chegado ao posto que ele queria, para ele conseguir as coisas que ele queria, ele acabou sendo um pouquinho mais diplomático, digamos assim, para conseguir tudo do jeito que ele queria. E ela era bem doutrinária e achava que as coisas tinham que ser exatamente como Marx escreveu, apesar que o Lenin dizia que ela não tinha entendido Marx. Então, ela conseguiu irritar o próprio Lenin. Nem ele aguentou a Kollontai. Manda essa mulher para longe daqui. Expulsou ela do partido e ela se tornou embaixadora lá na Noruega. Foi embora para longe porque ninguém aguenta uma feminista reclamando na cabeça. Não é mesmo? O que acontece? Depois da morte do Lenin, que o Stalin assumiu, mandou matar todo mundo, ela renunciou a tudo o que ela
ficou quase 20 anos falando e aceitou de bom grado o patriarcado opressor que o Stalin estava impondo ali, se tornou então uma traidora, né, da causa. Até as feministas têm um pouquinho de pé atrás com ela por causa dessa parte. Então ela viveu até o fim da vida como secretária do Stalin e ela morreu em 1952. Então o vídeo é só isso.